Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, diretor do site Cinema em Cena, e esse é o vídeo dos filmes que eu vi no quinto e sexto dia da mostra, enfim, já perdi a conta. Mas, na verdade, são só 4 filmes. Eu vi dois documentários brasileiros, um documentário suíço e o controverso Nascimento de uma Nação, a versão dirigida pelo Nate Parker. Que, enfim, eu vou chegar lá. Vamos falar na ordem dos filmes que eu vi. O primeiro filme que eu vi desses 4 foi Arlete, A Coragem é um Músculo, que é um documentário suíço que acompanha uma garota do Congo. Quando ela tinha 5 anos, rebeldes congoleses invadiram a vila dela, levou um tiro no joelho, de raspão, mas enfim, deixou um ferimento, deixou sequela. E 10 anos depois, ela recebe, em função de doações, ela recebe a chance de ir para a Alemanha fazer uma cirurgia para corrigir o joelho, não só o ferimento, mas a cicatrização que nunca está completa e ela tem problema para andar. E o filme acompanha a viagem dela do Congo para a Alemanha e o processo dela de recuperação. Enquanto, ao mesmo tempo, uma outra revolução acontece no Congo e ela fica naquela volto para casa, não volto para casa, aonde eu pertenço, enfim. O filme ele é dirigido com uma sensibilidade muito grande por um cara chamado Florian Hoffmann, que é o primeiro longa desse diretor, e dá para ver claramente assim que primeiro que ele estabeleceu uma proximidade grande com a Arlette, que é a menina que agora está com 15 anos, que o filme acompanha, e que ela tem intimidade com ele para se expor. Não só por palavras dizendo o que ela está sentindo, que não é o que ela não faz muito, o filme não se interessa muito por isso, por depoimentos, mas pela reação dela, pelos sentimentos, pela maneira como ela reage às coisas. E é uma garota profundamente carismática. Ela tem um daqueles sorrisos abertos, contagiantes, e que justamente por ser capaz de passar essa alegria, quando ela se deixa bater por questões de saúde ou por questões familiares ou por questões do seu país, o espectador sente a dor dessa menina de uma maneira muito intensa. Então, à medida que o filme vai avançando, não só a gente vai se tornando íntimo dessa menina, como a gente passa a se importar cada vez mais com ela. E quando ela sorri, quando ela chora, quando ela se encanta com alguma coisa, quando ela se surpreende com a neve, ou ela estabelece uma proximidade com o tradutor, a gente vai vivendo isso com ela. E ao mesmo tempo é um filme muito difícil, porque é uma realidade muito difícil. Eu gostei muito desse Arlete, Coragem é um Músculo. O segundo filme que eu vi no dia foi um documentário chamado Pitanga, um documentário brasileiro chamado Pitanga, sobre o Antônio Pitanga, sobre a carreira do Antônio Pitanga. E ele é dirigido pela Camila Pitanga, a filha dele, e pelo Beto Brant, que dirigiu a Camila Pitanga no Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lábios, que é um filme, aliás, que eu adoro. Bom, primeiro que o Antônio Pitanga é uma figura simpaticíssima. O filme, eu acho bacana, uma das coisas que o filme faz, ele não tenta estabelecer uma cronologia, uma organização cronológica básica, do tipo, nasceu em tal lugar, no ano tal, começou a sua carreira assim assado, mudou-se para o Rio Bababá, conheceu o Glauber Rocha, conheceu... Não. Em vez disso, o que o filme faz é muito interessante. Ele leva o Antônio Pitanga para reencontrar pessoas do seu passado. Pessoas com quem ele trabalhou em certos filmes, com quem ele trabalhou, o que ele conheceu quando ele morava na Bahia. E eles trocam lembranças, como amigos que se reencontram depois de muitos, muitos anos. E contam casos e riem. E isso é muito bacana, porque aí, quando esses casos vão sendo contados, aí sim a Camila Pitanga e o Beto Brant, eles incluem cenas de alguns dos, clássicos, dos vários clássicos que o Antônio Pitanga, dos quais o Antônio Pitanga participou ao longo da sua carreira, com uma carreira incrivelmente fértil. E também não é em ordem cronológica, não. A gente pode ver um filme de 69 aqui, um filme de 82 ali, voltar para um filme da década de 70 aqui. O que interessa é a maneira como se encaixa nas histórias que ele está contando, que ele está relembrando. E não tem maneira melhor de se conhecer o personagem do que isso, o personagem. Porque à medida que ele vai conversando com as outras pessoas, a gente vai não só vendo o carinho que elas têm por ele, mas a gente vai, obviamente, depreendendo muito da personalidade do protagonista. Por exemplo, a incapacidade que ele tem de resistir à paquera, ao flerte. Ele flerta com
todas as mulheres que ele encontra. E sem falar que com boa parte delas ele teve algum tipo de envolvimento romântico no passado. Mas então tem esse elemento de carreira, de personalidade, mas o que é bacana é que, ao mesmo tempo, o filme vai mostrando pra gente a importância que ele sempre conferiu ao seu posicionamento político. Por quê? Não necessariamente porque ele sempre foi uma criatura política, mas o fato de ser um negro, o simples fato de ser um negro que ganhou destaque no cinema, nas artes, já é algo que o tornava político. O seu próprio corpo era uma manifestação política. E isso é muito interessante, não só pelo que diz em relação ao Antônio Pitanga e ao filme Pitanga, mas pelo paralelo que estabelece com um outro filme que marcou a estreia de uma outra atriz brasileira sobre uma coisa muito pessoal, que é o Divinas Divas, da Leandra Leal. É algo que eu quero até escrever sobre isso, como é interessante, duas atrizes que estão estreando a direção com documentários extremamente pessoais e que os seus documentários, seus filmes comprovam a eficácia de uma criação que elas tiveram, que é uma criação de inclusão, de aceitação do próximo. Isso está refletido nos filmes delas. Eu acho muito bonito isso. Mas voltando ao Pitanga, eu falei sobre o Divinas Divas na cobertura do Festival do Rio, é só procurar aqui no canal o vídeo. Então tem esse elemento político e há um elemento que não é menos importante que os outros, é tão mais importante, ou talvez mais importante, tão importante quanto ou mais importante, que é o seu papel como pai. O seu papel como homem de família, o carinho, o afeto que os filhos dele, não só a Camila Pitanga, mas o irmão dela, como os netos, devotam a ele, demonstram como ele era um pai, como ele foi um pai e permanece sendo um pai e agora um avô, não só afetuoso, carinhoso, sem medo do abraço, sem medo da declaração de amor, sem medo do toque, mas um avô que sabe, e um pai que sabe, que ensinar não significa punir. E a gente vê o resultado na tela, que são pessoas que obviamente são muito bem ajustadas, tem um afeto profundo por esse pai, por esse avô, e valores que são valores absolutamente admiráveis. É impossível assistir a Pitanga, ao filme Pitanga e ao Antônio Pitanga na tela e não apaixonar um pouquinho por ele e pela família dele. Pela carreira, quem conhece já era apaixonado. Enfim. O terceiro filme que eu vi no dia também foi um documentário dirigido por um cara chamado Emílio Domingos, um documentário muito interessante, carioca, chamado Deixa na Régua, que foi rodado em 3 barbearias na periferia do Rio de Janeiro e que mostram e que apresentam uma cultura para o espectador. É engraçado, quando eu saí do filme eu estava comentando com um amigo como é interessante assim, que mesmo um documentário, quando ele retrata uma realidade tão distante da nossa, ele acaba funcionando como uma espécie de ficção. E esse filme apresentou uma realidade que eu não conhecia, que é essa realidade desses jovens da periferia que se encontram nas barbearias nos finais de semana, enquanto eles dão retoque nos seus cabelos, e com essa questão que é refletida no título, de muitas vezes fazendo pequenas manifestações, desenhando no cabelo, através, raspando, formando figuras, ou mesmo palavras, enfim. E o filme acompanha, fica nessas 3 barbearias, e consegue praticamente a câmera se tornar invisível. Fica claro que assim que eles passam a esquecer que a câmera está lá. Isso é muito bacana porque eles ficam à vontade de comentar sobre todo tipo de coisa. E ao longo do filme, a gente vê eles comentando tanto trivialidades, como por exemplo, tem uma pizzaria boa aqui que é a melhor pizza é essa, né? Quanto questões, olha, o amigo do meu irmão foi preso porque foi assaltar e, cara, o cara entrou no roubo e não sei o que. E você vê, inclusive, até a reação deles, assim, o que é de lamento por ver um jovem também da periferia entrando no crime. Em outro momento eles discutem por que às vezes é tão impossível evitar que esses jovens caiam no crime, mas a gente percebe que nenhum deles ali, ou boa parte deles, o interesse não é esse, que conseguem ainda resistir ao chamado, vamos dizer assim, do crime. E são jovens que discutem sobre todo tipo de assunto. É muito divertido o filme em vários momentos, em outros momentos é tocante. A gente conhece muito da cultura daquelas pessoas, não só da cultura, da realidade delas, simplesmente ao observá-las nessas barbearias. E isso é um feito muito grande do filme, conseguir encontrar algo informativo, humano, profundo, tocante no prosaico, no ato de ir a uma barbearia cortar o cabelo. Gostei muito desse Deixa na Régua. E o último filme que eu vi no dia, que eu vi, foi O Nascimento da Nação, a versão do Nate Parker, que é um diretor e ator do filme, produtor,
e que conta a história de uma revolta que durou 48 horas em 1800 eu estou querendo dizer, não sei o que eu estou querendo dizer, não lembro a data exata, mas no século XIX, e que um escravo chamado Nate Turner comandou uma pequena revolta e, e que ocasionou a morte, levou à morte de mais de 60 donos de escravos. E o filme mostra não só a formação do caráter desse Nate Turner como homem, como pregador, como religioso, mas as circunstâncias que foram levando esse cara a abandonar uma visão de bolha, que ele tinha comparado com outros escravos da região, ele tinha uma existência até não tão violenta, embora obviamente só de não ser livre isso já era violento, quando ele começa, até o momento que ele começa a perceber que a brutalidade da escravidão e decide fazer fazer algo em relação a isso. Como construção de personagem, e o personagem é vivido pelo próprio Nate Parker, que é um ator talentoso, um ator expressivo. Ele consegue não só passar a gentileza do Nate Parker, mas a sua eventual crença na violência como forma de resolver a situação. Mas ele é um diretor razoável durante boa parte do filme. O problema, que eu acho mais grave no filme, é que chega um momento em que você percebe que o filme está menos interessado em retratar Nate Turner como um rebelde, como alguém que combinava elementos até de Martin Luther King e Malcolm X, a pregação de um e a crença do outro na porrada, vamos dizer assim, na luta para conseguir resolver não, pelo menos para diminuir a igualdade, ou pelo menos como uma forma de protesto. Ele está menos interessado nesse caráter rebelde e mais interessado em retratar o Nate Parker como Marte. E eu acho que isso, inclusive, é até covarde, porque você percebe, por exemplo, que a brutalidade que os escravos sofrem no filme, elas são retratadas com uma violência grande, mas não tão, por exemplo, 12 anos de escravidão retrata de uma maneira muito mais chocante, até o Django Livre retrata de uma maneira muito mais chocante, tantos outros filmes, mas os próprios atos de violência protagonizados pelo Nate Parker, eles são meio lavados para não chocar o espectador. E isso é desonesto. Porque é interessante, se a gente vai entender o que motivou esse cara e quais foram os resultados das suas ações, que a gente veja tanto a violência de um lado quanto a violência do outro. E o filme lava um pouco tudo isso para não ofender ninguém. E no processo ele preocupa mais em transformar o Nate Parker em mártir do que em retratá-lo como um cara que resolveu fazer algo em relação à violência que a sua família e os seus amigos, enfim, que os negros sofriam na época da escravidão. É um filme que ele tem um impacto político, poderia ter um impacto político muito maior, até pelo momento que a gente continua vivendo, que é um momento, obviamente, de racismo no mundo inteiro, de desigualdade social, que é manifestada em relação, através da desigualdade econômica, da falta de oportunidades, mas que acaba perdendo por causa disso. E eu nem vou tocar na controvérsia pessoal do filme, que é a acusação contra o Nate Parker de ter estuprado uma jovem, uma acusação na qual eu acredito totalmente. Eu acho que existem mais do que evidências fortes que mostram o que aconteceu. Porque é uma história trágica. Mas eu estou aqui para analisar o filme, não estou para analisar, enfim, a vida pessoal do cara. Como homem, ele pode ser uma figura desprezível. Como ator, ele é muito bom. Como diretor, ele tem muito que aprender ainda. Então é isso. Um grande abraço. Bons filmes.